Nós estamos estudando encarnação, que nós definimos como a maior aventura para o espírito. Já definimos encarnação, já vimos como Chiquinha as falsas realidades que o espírito vive quando ligado ao ego. Já estamos conversando sobre essa luta contra o ego. Já falamos das verdades universais que precisam ser colocadas na luta contra o ego para alterar a consciência. E da última vez nós falamos das 7 âncoras, ou das 4 âncoras, ou 4 conjuntos de sentimento que o ego utiliza para lhe tender à vida carnal, e falamos das 6 qualidades da vida espiritual que o ego não utiliza, e mostramos como o ego vive, como o ego cria a realidade, que qualidades ele coloca naquilo que ele cria. Hoje nós vamos acabar essa parte do estudo da luta contra o ego, das armas, e vai estudar 2 assuntos. O primeiro são os 4 elos, ou 4 coisas que o ego utiliza para lhe prender na realidade material, que é ilusória, e que sustenta e é sustentado pelas âncoras, por aquele sentimento. E depois vamos falar das raízes do sofrimento. Será então isso que nós vamos estudar hoje. Então vamos começar a nossa conversa. 4 elos. Esse ensinamento é baseado num sutta budista, ou discurso, né? Sutta quer dizer discurso. Um discurso que o Buda fez. Nesse discurso, o mestre pergunta ao Buda: quem tem medo da morte? Qual o ser humanizado que tem medo da morte? Não se está se falando aqui de morte carnal, apesar de ser essa a intenção do mestre ao arguir o Buda, mas da morte do ego, ou do fim da submissão ao ego. O Buda deu 4 motivos para que os seres humanos tenham medo e por isso não promovam a sua reforma íntima, ou a morte, ou o fim da submissão ao ego. Esses 4 elos estão tesos e tendem às 4 âncoras, ou seja, são raciocínios que se misturam com as sensações que nós estudou. A vontade do prazer, a vontade de ganhar, a busca da fama e a exigência de ser, como se fala, elogiado, a busca do elogio. Então a primeira coisa que nós vamos estudar hoje é isso. Partindo desse ensinamento budista, vamos ver como o ego
lhe pende a matéria, lhe dando o medo de para que você não promova a luta contra ele mesmo, ego. Primeiro elo, posse material. O ego cria em você a posse pelas coisas materiais, lhe pendendo no pajé, para que você tenha medo de lutar contra o ego. Vamos falar disso. Quando se fala em posse material, aqueles que se falam de reforma íntima, costuma associar isso à posse pelas propriedades materiais, de bens materiais. Mas, apesar da posse material ser isso, eles limitam essa posse a algumas coisas. Por exemplo, você querer ter uma casa própria, a casa própria passa a ser o seu bem material e você a possui. Querer ter um carro, uma roupa nova. Mas a posse material que o ego luta contra você, que o ego lhe dá para manter-lhe peso na consciência humana, é muito maior do que isso. Vocês querem um grande exemplo disso, dessa posse material? Quem nunca viu um pôr do sol ou um raiar do sol lindo e maravilhoso? Quem nunca viu um jardim belíssimo? Acho que todos já viram. Agora, o que é o sol? O que é o raiar do sol ou o pôr do sol? O que é a flor? Fluido cósmico universal. Então não existe pôr do sol, não existe raiar do sol, não existem flores. São ilusões criadas pela parte técnica do ego. E o ego explora isso, lhe dando posse. Olha, se você lutar contra mim, você não vai ter mais belezas de pôr de sol. Se você lutar contra mim, você não vai ter mais belezas de jardins. Você vai sair dessa ilusão e vai cair na realidade. Aquilo é um montinho de energia só. E aí ele cria a posse material dessas coisas. E zela, através das quatro âncoras, zela o medo de perder, o medo do despajer, de não ver mais essa cena maravilhosa, zela o medo da infâmia, de você não ser mais famoso, nem elogiado. A posse material vai muito além do bem material, mas é a posse por qualquer coisa que o ego crie em você, qualquer percepção que o ego crie em você,
é um bem material. E o possuir, ou seja, desejar, querer estar junto com essas coisas, chama-se posse material. Então o ego, que afinal de contas é Deus, que é causa primária de tudo, é muito esperto. Ele trabalha os valores em conjunto. Ele guia a percepção do pôr do sol, lhe dá a sensação da beleza do pôr do sol e lhe dá o prazer de gozar aquele momento. Tudo isso para lhe segurar na materialidade ou na ilusão material, para que você não lute contra ele. Não se pode falar em reforma íntima querendo mudar algumas coisas que o ego guia. Reforma íntima é mudança completa do interior. Completa. Então é preciso mudar o que você quer mudar. E é preciso também mudar o que você não quer mudar. Esse elo, se nós levar para o lado dessas visões maravilhosas da natureza, esse elo não deixa muitos espíritos elevarem-se. Por quê? Porque o ego lhe dá um pôr do sol, mas lhe dá o resto do dia de problemas, lhe dá o resto do dia de confusões. E você só vive a confusão e o problema porque fica como um viciado, dependendo do prazer que o ego vai dar em quantos pedaços. Então arrebentar esse elo é despossuir todas as coisas. Mas para despossuir tem que perder o medo do desprazer. Mas para perder o medo do desprazer, tem que saber que você é um espírito, que não existe mundo material, que você veio aqui para fazer provas, que a sua prova é amar e que Deus é a causa primária de todas as coisas. Como eu disse, os ensinamentos todos se encaixam. Na verdade, são para lhe amar, para lutar contra o ego. Então aí está o primeiro elo. A posse material. Mas a posse material sendo encarada como o querer viver esta vida material, seja através dos bens materiais ou das próprias coisas aceitas como eu posso dizer, corretos de serem possuídos. Então esse é o primeiro elo, a posse material das coisas. E por isso o ego utiliza para não lhe deixar promover a reforma íntima. Ou seja, ele fica lhe cutucando. Você vai acabar comigo? Mas se você acabar comigo, você não vai ter mais o prazer de ter uma casa. Você vai acabar comigo? Mas se você acabar comigo, você vai morar no meio do mato. Você não vai poder ter mais nada. Isso é uma das âncoras. Segunda âncora.
Outro aspecto que o ego espola para não lhe deixar se elevar. Não, desculpa, segundo ela. Posse sentimental. Aquilo que vocês chamam de amor uns pelos outros. Isso é o ego que está criando em você a ilusão de que você ama alguém e que você precisa daquela pessoa para estar ao seu lado, para ser feliz. Exemplo, marido e mulher, que vivem muito bem, muito feliz, que tem medo de buscar em forma íntima, de matar o ego, para não estragar o relacionamento. Quer outro exemplo? Pais e mães que saem da carne em agonia porque deixaram os filhos aqui. E que não fazem a luta contra o ego durante a encarnação, porque senão vão perder o filho. Essa posse, esse amor possessivo que todo ser humanizado tem pelo outro, que exerce o papel ligado a ele, é o ego que lhe dá, para lhe manter peso na materialidade. Cristo disse que quem não abandonar pai e mãe, pegar sua cruz e lhe seguir, não serve para ele. E o ego explora isso. Você vai cumprir o que Cristo disse? Então, olha, você tem que abandonar pai e mãe. Está disposto? Não está. E aí ele pende nesse prazer de estar do lado de quem você quer. O Buda, quando conseguiu a elevação, e nós vamos falar disso no domingo, o Buda, quando descobriu a elevação, o Buda disse assim na segunda nobre verdade: estar longe de quem se gosta é sofrimento, mas estar perto de quem se gosta também é sofrimento. Porque é aprisionamento ao mundo material, a um gostar material. Cristo ensinou a liberdade total. Nos relacionarmos com os outros espíritos dentro da interdependência, mas com a impermanência. Deixa eu dizer uma coisa bem clara. No universo não existe tempo para se jogar fora, dizendo: eu gosto tanto de você. Nenhum espírito diz para outro: eu gosto tanto de você. Ele ama, sem precisar dizer que ama. Ama por ações espirituais, ama amando e não falando. Nenhum espírito estela, fica à toa, recebendo cafunhé na cabeça, não. Não há tempo no universo para isso. Precisa-se trabalhar em prol daqueles que precisam.
do nosso trabalho. Então essa posse sentimental é extremamente explorada pelo ego para não lhe deixar elevar-se. Mas coitado daquele que se pende. Vamos fazer só assim um trabalho, vamos dizer assim, de raciocínio. O senhor é casado com um homem ou com uma mulher. Note a posse sentimental excelente a esses papéis. Lindo, né? Mas esse homem ou mulher que está do seu lado pode já ter sido, e com certeza já foi, em outras encarnações, seu filho, seu pai, sua mãe, sua irmã. E a cada encarnação que você convive com esse outro espírito, a sensação ou o sentimento material muda, porque os papéis mudam. Então vamos fazendo o exemplo. Se você hoje é casada com um homem, e na próxima encarnação esse espírito terá que vir com seu filho, esse amor que você, esposa, tem por esse marido, tem que acabar antes da próxima encarnação. Então veja como o ego é sorrateiro. Ele lhe ilude, dizendo para não vencê-lo, lhe dando essa posse sobre os outros através de sentimentos que são moralmente aceitos como bons. Mas só que esses sentimentos têm os seus dias contados. Mas isso ele não lhe diz. Mesmo estudando o livro do Espírito, mesmo lendo a literatura espírita, que mostra essa troca de papéis entre espíritos, mesmo assim, vocês ainda se pendem a isso. O ego não lhe diz isso. Olha, está vendo aqui? Mudou o sentimento. Não adianta você possuir seu marido agora, que numa outra encarnação você vai ter que possuí-lo como mãe, e não mais como esposa. Então a posse sentimental, o possuí-lo posso, ser meu, eu precisar dele para ser feliz, eu não sei viver sem ele ou sem ela, atrapalha na luta contra o ego. É uma das artimanhas que o ego coloca para não lhe deixar evoluir, para não lhe deixar lutar contra ele. E você precisa reagir isso, dizendo: ego, esse sentimento vai morrer, ego, vai acabar para a próxima encarnação. Só que aí eu terei perdido essa oportunidade, ego. Então olha, você fica com a sua posse, que eu não vou aceitar as verdades que você me impõe. Só existe um único universo, e eu posso estar com esse espírito a hora que eu quiser. Mas a chance da evolução é agora, é aqui e agora. Então eu vou lutar contra esse sentimento que você me dá. Michele pergunta o seguinte: e quando vivemos com uma pessoa e tem horas que não conseguimos nem ouvir a voz dela, por que não conseguimos nos desligar? É o karma?
o não aguentar ouvir também é uma posse sentimental. Tem gente que gosta de estar perto de quem não gosta. Adora, porque gosta de sofrer. Faz questão. Então fica trazendo a pessoa com ele o tempo inteiro, no pensamento. Gordo, lembra da síndica? Agora, o fato de você se separar ou não, ação material, isso é Deus que guia, a partir do livro da vida que você escreveu. Então não adianta você se pender ao não gostar ou ao gostar, porque você não vai se separar por causa disso. Você tem que lutar contra a sensação que o ego dá, seja de gostar ou de não gostar, porque os dois são posses sentimentais. Terceiro elo, ou terceira coisa que o ego utiliza para não lhe deixar elevar-se, lutar contra ele. O seu medo do karma. O ego diz assim, olha, se você me vencer, você vai ter a consciência espiritual. E aí você vai saber exatamente o que você está fazendo. E aí ele trabalha esse medo de ser punido. Porque na verdade para vocês karma ainda é punição, ainda não se sentem amados por Deus. E ele diz, olha, é melhor não brigar com eu, porque senão você não vai ter mais razão quando você diz que tal pessoa é isso, aquilo, aquilo outro. Você vai ver o que você está fazendo de verdade, e aí você vai ter que assumir. Assumir que o errado entre a APA não é o outro que lhe calunia, mas você que se sente caluniada quando o outro está simplesmente sendo instrumento de Deus. Para isso, ele diz, o karma só começa quando acaba a encarnação. Ele lhe dá a ideia de que você só poderá ser punido se sair dessa vida. Como se Deus não pudesse fazer nada agora. Como se Deus não pudesse agir nesse momento, lhe dando o justo, a justa colheita do que você plantou. Esse é um elo forte, apesar de muitos dizerem que isso não passa na sua cabeça. Mas esse é um elo forte. Alguém quer saber que está errado? Não, porque a sensação vem baseada na âncora do medo da infama, do medo da crítica, do medo de desfazer, do medo de estar errado. Porque o karma que eu estou falando é isso. É a consciência de que você é que está errado quando critica o outro por qualquer coisa. Seja o que for. É preferível você ficar com a sua ideia de que você está certo, de que todo mundo não presta, e que você, lindo, maravilhoso, é o único certo. E
Isso é o ego que trabalha em você. Isso é o ego que guia dentro de você para não lhe deixar ver o quanto é ilusória, falsa, irreal, e aí errado entre aspas, tudo que ele está lhe dizendo e que você está aceitando como verdade. Aquela pessoa não presta. Não é nem você que pensou isso. É o ego que criou isso. E você disse, amém, ego. Amém por quê? Porque se eu não disser amém ao ego, eu vou ter que olhar para dentro de mim e descobrir que eu que quero a fama, eu quero o elogio, eu quero o prazer, eu quero estar certo sempre. Então, o cara, essa é a terceira âncora, o medo do karma, nesse sentido. Elo, de culpa, outra vez. Medo, o terceiro elo, é o medo do karma nesse sentido. O medo de você ver que você está zelando um karma para você. Medo de saber que você está zelando um karma para você. Medo da consciência de que, apesar de você e toda a coletividade humana dizer que você está certo, você está errado, entre aspas, porque se pendeu ao ego. Esse é o terceiro elo, importantíssimo para quem quer buscar elevação espiritual. Cristo diz assim, se não me engano, no Evangelho do Tomé: você se limpa por fora, mas será que você tem coragem de olhar o seu interior? Será que você tem coragem de olhar em que sensação você está se baseando naquele momento para dizer que os outros não prestam? Não tem coragem de dizer não é o outro, porque o outro não existe. Sou eu que não quero que aquela pessoa seja do jeito que é. Eu que não quero que aquela pessoa faça isso, porque se ela fizer, eu vou ter que fazer. Esse auto-reconhecimento que zela lá a consciência do karma, ou seja, a consciência de estar recebendo exatamente o que você plantou, é o ego que cria em você para que você não lute contra ele e viva na ilusão dessa vida, criticando a todos e dizendo que é uma pessoa muito boazinha. A Mi faz a seguinte pergunta: o ego está em tudo ou colocamos ele em tudo? O ego é você. Qual o nome dela? Michele. Não, esse é o nome do ego. Tudo que se relacionar a esse nome, corpo, ideias, sensações, tudo que se relacionar a esse nome é o ego. É o ego falando. É o ego. Mesmo que ele não fale, é o ego. Ela é gorda ou é magra? O ego que vai dizer. O ego que vai criar se ela é gorda ou se ela é magra. Ela é branca ou ela é preta? É o ego que vai criar se ela é branca ou se ela é preta.
Então, ela é o ego. Ela não coloca o ego em nada. Ela é o ego. O espírito está onde? O espírito está no inconsciente. Estou falando de consciente. Tudo que é consciente é ego. O espírito está no inconsciente, com a sua consciência espiritual, sabendo que ele é espírito. 4 elos. Outra coisa que o ego espola para não lhe deixar viver a realidade. A sua falta de fé. A 4ª âncora é a falta de fé. Desculpa, o 4 elo é a falta de fé que o ego promove em você, para que você não lute contra ele. Vou dar um exemplo. Fia, de quem faz alguma coisa para você, quando você está na rua, passa sofre o esbarrão, quem esbarrou em você? Outra pessoa, né? Outra pessoa para você. Quem está dizendo que é outra pessoa? O ego. E você está acreditando que nisso, por quê? Porque não tem fé em Deus. Não acredita em Deus como causa primária de todas as coisas. Não se entrega ao amor de Deus para sentir-se amada por Deus, ao invés de sentir-se esbarrada por outro ser humano. O ego lhe pende nas percepções. Diz para você, só existe o que você vê, só existe o que você pega, só existe o que você prova sabor, só existe o que você sela. É você quem faz as coisas, é o outro quem faz as coisas. Tudo isso para acabar com a sua fé, com a sua confiança e entrega a Deus. Ou melhor, para não lhe deixar exercer essa fé. Você não está vendo? Olha lá, olha, é aquela pessoa, ela parou de falar quando você entrou, olha lá, ela está falando mal de você, você ouviu? Como não vai ser verdade? Você tem certeza. É isso que o ego espola, para não lhe deixar exercer sua fé em Deus. É preciso que aqueles que buscam a reforma íntima lutem contra isso. Não, ego, eu tenho fé em Deus, ego. E se Deus é a meu favor, quem pode ser contra mim? Então, ego, se quer falar, deixa falar. Então, ego, se quer fazer, deixa fazer. Eu não vou me preocupar com isso, ego. Não se deixar levar pela realidade que o ego cria, de que você está fazendo, de que o outro está fazendo, porque essa realidade criada pelo ego
que lhe diz que isso é verdade absoluta, não lhe deixa exercer a fé. E por isso, o quarto elo é a falta de fé. Porque você ao não exercer a sua fé, não tem fé. Falta fé. Então aí estão 4 elos, ou 4 argolas, que ligadas às âncoras, sustentam a sua busca do prazer, sustentam a sua busca de estar certo jeito, sustentam a sua busca da fama, sustentam a sua busca do elogio, e não deixam você morrer. Ou melhor, não deixam você matar o ego. Não deixam você libertar-se do ego. Não deixa você promover a sua reforma íntima. Não deixa você aproximar-se de Deus. Então, aproximar-se de Deus não é você ir para a igreja ejar, mesmo que seja todo dia. E para você aproximar-se de Deus, não é você sair pela rua para dar jantar a mendigo. Aproximar-se de Deus é libertar-se das suas posses materiais, sejam elas qual forem. Aproximar-se de Deus é você libertar-se das suas posses sentimentais, sejam elas quais forem, de amor ou de desamor. Aproximar-se de Deus é você libertar-se do seu medo de ser julgado e condenado por Deus, medo do karma, e assumir a sua infantilidade espiritual, diria assim. E aproximar-se de Deus é, acima de tudo, você exercer a sua fé, sustando a falsa realidade de agentes de ação que o ego cria, e de conclusões dessas ações que o ego cria. Isso é aproximar-se de Deus. Porque quando você ultrapassa essas realidades ilusórias, você penetra na verdade absoluta, na realidade. Deus e sua ação, Deus e o seu amor. Sem isso, não há reforma íntima. Sem isso, não há evolução espiritual. Sem isso, nenhum espírito aproxima-se de Deus. Existe outra coisa que o ego espola, que é o seu medo de sofrer. Todo ser humanizado tem medo de sofrer. Todo ser humanizado não quer passar por situações de sofrimento. E isso se fica bem claro quando nós analisamos a vida e vê que o objetivo da vida, não importa de quem quer que seja, é ser feliz sempre. Mas será que dá para não sofrer nessa vida, minha filha? Não. A filha diz que dá. Como? Essa é a forma que eu tô criando. Ela disse que está procurando a fórmula. Dá. Mas o que você precisa fazer para não sofrer?
reconhecer o que lhe faz sofrer. Na hora que você reconhecer o que lhe faz sofrer, você pode, vamos dizer assim, estancar o mal pela raiz. Por isso, o último ensinamento que nós vamos estudar seria as raízes do seu sofrimento. Seria você reconhecer da onde vem o seu sofrimento, para não aceitar que o ego crie essa raiz e você acha que tem que sofrer. Porque o sofrimento nasce a partir de determinadas conclusões que o ego coloca e que lhe levam a aceitar a sensação de sofrimento. Então, o próximo estudo que nós vamos fazer é a raiz do sofrimento, para que você possa lutar contra o ego antes de que se instale em você a sensação do sofrimento. Primeira raiz do sofrimento: contrariedade. Tudo que lhe contraria lhe leva a optar por sentir a sensação de sofrimento que o ego coloca para você. Todo raciocínio que gera uma contrariedade, seja de que nível for essa contrariedade, mesmo que seja só o você não gostar de uma cor, ou só você está com calor, por exemplo, já é uma raiz de sofrimento. Então, o ego lhe dá pensamentos, raciocínios, que expõe uma contrariedade, expõe algo contra um desejo que é o próprio ego que lhe dá, e lhe dá a sensação de sofrimento. E você que está apegado à lógica do raciocínio do ego, sofre. Quem conhece isso e quer realmente promover a sua reforma íntima e está vigilante, luta na raiz, ou seja, luta contra o raciocínio que cria contrariedade, ao invés de lutar contra o sofrimento em si. Porque a partir do momento que você aceita o raciocínio como real, não há como fugir do sofrimento. Então, você quer ser feliz? Ótimo, é fácil. Esteja vigilante aos seus pensamentos. Esteja firme na sua busca de não se deixar, não acreditar nas contrariedades que o ego cria através do raciocínio.
Aí está o caminho para não sofrer. Aí está o caminho para a elevação espiritual. O caminho que destrói o ego pela base. Muito se fala em luta contra o ego. Só que a maioria quer lutar contra o ego a partir do próprio ego. O ego lhe dá, por exemplo, um raciocínio de contrariedade. Você não luta contra ele. E aí ele lhe dá a sensação de sofrimento. E você aceita, porque é lógico, você está contrariado. Aí você diz, não posso sofrer, tenho que ficar feliz. Impossível. Você está contrariado. É impossível alguém ser feliz contrariado. É a mesma história do perdão. Ninguém consegue perdoar de verdade se sentir-se magoado ou ofendido, ou atacado ou agredido. É preciso eliminar a raiz. E a raiz que começa no sofrimento é a contrariedade. É o raciocínio que lhe diz que você não queria que aquilo acontecesse, que você achou aquilo errado. Essa é a primeira raiz do seu sofrimento, que o ego espola para que você caia na armadilha das sensações que ele propõe. Segunda raiz do sofrimento: o sofrimento com o sofrimento dos outros. O ego lhe cria pensamentos que classificam o outro de pobre coitado, de injustiçado, de sofredor, para que você aceite essa lógica e também aceite a sensação de sofrer, a sensação de sofrimento que ele lhe dá. Não existe pobre coitado, não existe coitadinho, não existe sofredor. Existem espíritos que não estão vivendo na sua consciência espiritual, que é marcada pela ligação amorosa com Deus, mas ligada a um ego que diz que pode acontecer injustiça, que pode acontecer desamor, e por isso sofrem. Então, não são espíritos sofredores, são espíritos que escolheram viver a ilusão do sofrimento que o ego deles lhe deu, quando na verdade estão vivendo o amor de Deus por eles. Então ninguém é pobre coitado, ninguém é coitadinho. Todos são espíritos sendo amados pelo seu Pai, e isso é motivo de júbilo, não de sofrimento. Então, quando o meu ego disser para mim, olha lá aquele coitadinho, uma criancinha sem comida, sem pai, ou quando o ego disser, olha aquele coitado está no frio, eu preciso lutar contra essa lógica ilusória criada pelo ego,
Porque se eu não lutar contra essa lógica, eu não vou conseguir me libertar da sensação de sofrimento. E aí eu vou sofrer. E aí eu vou viver como escravo do ego. Isso é fundamental para quem quer reforma íntima. Saber que não existe motivo neste mundo para sofrer, mas que sofre quem quer sofrer. E aí nós precisamos dar-lo direito ao próximo de sofrer. Que isso ensina que Deus ama profundamente os seus filhos. E que tipo de amor é esse de Deus que pode deixar a injustiça acontecer? Que profundidade de amor é esse de um pai pelo filho, que pode deixar um filho ao léu? Principalmente se este pai é o Senhor do universo. Impossível, né? Mas nós esquece isso. Ou melhor, nós preferimos tocar isso pela sensação que o ego nos traz, para não perder nossas posses materiais, para não perder nossas posses sentimentais, com medo do karma, porque eu estou falando contra outro espírito, contra Deus, para não exercer a fé e ficar preso apenas no que eu acho, para que eu seja famoso, receba elogios pela minha compaixão, com isso tenha prazer de estar certo. Veja como tudo se encaixa, tudo se fecha, porque o trabalho do ego é lógico. Ele explora todos esses pontos que nós estamos falando. E a luta precisa ser constante em todas as frentes. Não adianta só eu querer lutar contra a tristeza sem eliminar a raiz do sofrimento, controlando o raciocínio com as verdades do universo, para ir subindo em cada nível de consciência. É isso que nós estamos tentando mostrar quando se fala em encarnação, a maior aventura do espírito. Veja que grande aventura. Eu acho que não há um roteirista de filme neste planeta que seria capaz de criar uma trama tão bem enredada, que seria capaz de criar toda uma série de circunstâncias virtuais ou ilusórias para testar o amor de um espírito. A reforma íntima não é brincadeira, principalmente brincadeira de criança, que pode ser resolvido por telefone. Eu pego o telefone, ligo para o programa, te dou a minha doação e vou ganhar o reino do céu. Reforma íntima não é brincadeira,
que pode ser resolvida indo à missa aos domingos ou ao centro nas quarta-feiras. Reforma íntima é trabalho sério. É trabalho realizado a cada segundo da existência. E é preciso, outro dia eu disse isso para o Godo, baseado no que o Paulo falou, é preciso que nós amadureça espiritualmente e compreenda isso. Compreenda que nós precisamos trabalhar seriamente nessa vida para alcançar a reforma íntima e aproximar-se de Deus. De nada adianta nós ficar aqui brincando de momentos dedicados a Deus, se levamos a maior parte do tempo sem a menor preocupação com o nosso trabalho, com a nossa razão de existir, ou até mais profundo, sem nos preocuparmos com o compromisso assumido junto a Deus. Pai, se vou fazer o possível e o impossível para vencer a oportunidade de elevação que você está me dando. Acho que esse trabalho, essa coisa de reforma íntima é muito sério. E só quem busca seriamente pode conseguir alguma coisa. Terceira raiz do sofrimento. Então você sofre quando o ego cria ilusões de contrariedade. Você sofre quando o ego cria raciocínios de ilusão de sofrimento dos outros. E você sofre quando o ego cria raciocínios que expolem a sua falta de fé, ou melhor, o seu medo. Essa é a terceira raiz do sofrimento, os seus medos. Seus medos que não são seus, são do ego, e que você aceitou como seus. Medos esses que você colocou no seu ego e se comprometeu com Deus que ia vencê-los. Veja bem, você colocou os seus medos no seu ego, conscientemente, e com a certeza de que tinha capacidade de vencê-los. Chega aqui, o ego só dá um raciocíniozinho, você desmaia de medo, se faz cocô nas calças. Então você colocou o medo para vencer. E chega e o ego utiliza isso que você colocou aí. E o ego utiliza exatamente isso que você colocou contra você. E você aceita. Acreditar em medo, eu já tenho dito isso em todo lugar que eu vou, é a maior prova de falta de fé. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí desafia,
não é isso aqui, é que eu não sei o que Deus quer para eu. Você não sabe se o que Deus quer é contar-lhe o que você quer. Olha a subordinação ao ego, porque você não quer nada. Você não sabe que o que Deus quer, se vai lhe trazer infâmia, se vai lhe trazer crítica, se vai lhe trazer desfazer, se vai lhe fazer perder as 4 âncoras. Você não sabe se o que Deus quer vai fazer você perder a posse material, a posse sentimental. Vai ser um karma que você não vai aguentar. Os 4 elos. Mais uma vez volto a repetir, tudo se fecha. Tudo se junta. E tudo mostra a base do que o ego faz com você. Ou melhor, o que você faz com o ego. Porque tudo isso só existe porque você, utilizando o seu livre-arbítrio, aceita tudo isso como real, como realidade. Não é? Então, por isso eu disse outro dia, de um trabalho que nós fez, chamado Convivendo com o Karma. Se há um responsável, não quero usar a palavra culpado, por tudo isso que nós conversamos hoje, esse responsável é você. Você que criou e embutiu no ego tudo que ele hoje usa para você. E você que hoje esquece Deus, esquece o mundo espiritual e se apega ao mundo material, a ilusória criação do mundo material feita pelo ego. Eu ainda quero só dar uma última palavra nesse aspecto, mas essas são as 3 raízes do sofrimento e esses são os 4 elos. Hoje espero que você esteja nos ouvindo agora para poder ouvir a resposta à sua pergunta, né? O que nos leva a acreditar no sofrimento? Por que o ego atua puxando, entre aspas, o sofrimento para nossas vidas? O que nos leva a acreditar no sofrimento? Acreditar que eu sou o ego. Acreditar no raciocínio que o ego lhe dá. Isso lhe leva ao sofrimento. Por que o ego lhe puxa para o sofrimento? Porque você nasceu para provar a sua bem-aventurança, que é fruto do amor a Deus. Você nasceu para provar que é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas. E esse amor lhe leva à bem-aventurança. Agora, para provar que você é capaz de viver feliz incondicionalmente, é preciso que o ego lhe tente a sentir-se sofredor. Só ele lhe tentando com sofrimento, você pode responder com felicidade. É por isso que o ego lhe tenta para o sofrimento, para que você possa dizer não ao ego, e sim a Deus. Só isso. Isso é, vamos dizer assim, em síntese, tudo sobre a reforma íntima que você precisa saber. Não aceite o sofrimento, porque você nasceu para provar que é capaz de ser feliz incondicionalmente, exercendo
o seu amor por Deus. Eu só quero, encerrando essa parte dos ensinamentos do espiritualismo ecumênico universal, dizer uma coisa. Esse conjunto de ensinamentos que começou com as 5 verdades universais é a base da psicologia desse novo milênio que começou e que nós chamamos de espiritologia. No futuro, os seres humanos não serão culados racionalmente pelas verdades do mundo, mas serão culados através da compreensão da realidade universal. O depressivo, por exemplo, não se cura lá através de remédios, mas com o fim do sofrimento. O que vive em pânico não se cura lá por remédios, nem por terapias, mas se cura lá pela fé, pela confiança e entrega absoluta a Deus. Então fica aqui como eu posso dizer, a declaração de que a reforma íntima será a base da ciência da psique nesse milênio que está nascendo.